só você falar um pouco mais daqui a 2 minutos, para dar colher de chá para quem vai chegar mais 2 minutos, né? Tá bom. Mas conta sobre o Sem Máscaras. O Sem Máscaras é você sem máscaras ou qualquer mulher sem máscaras? É qualquer mulher, porque assim, é que você mandou uma edição daquele texto, né? Do texto completo que eu te mandei para o pessoal. No texto, eu conto que eu estava fazendo naquele momento um curso de perfumaria natural botânica, e que a professora deu uma atividade para a gente que a gente precisaria partir do princípio de uma história que a gente inventasse, cada um poderia criar a sua, e a partir da história desenvolver o perfume, né, com os elementos, com os óleos essenciais que nós estávamos estudando. A gente recebia uma caixinha, né, com os óleos essenciais para poder fazer as aulas. E aí essa foi a minha história. E a grande questão dessa história é que na minha turma, coincidentemente desse curso, a turma era formada por engenheiro químico, químicos, pessoal assim, mais da área... Especialista. Da parte mais técnica da coisa, né? E até aquele momento do curso eu estava um pouco defasada justamente porque os meus conhecimentos não alcançavam, não era necessário, era um curso básico e tal, mas não alcançavam esse domínio, né, da química que a turma tinha. Mas na hora de criar a história e fazer o perfume, eles também não conseguiram chegar num nível de criatividade e fazer um perfume vendável, né? Então a grande questão levantada foi, claro que, enfim, a professora avaliou depois olfativamente cada perfume criado e as avaliações foram individuais, mas a grande questão que ela trouxe foi a seguinte: talvez o perfume da Ana não fosse tão bom e vendesse muito, e o de vocês fosse assim, muito, muito bom tecnicamente, mas não vendessem nada, porque a história, vocês não estão se conectando com as pessoas como é preciso quando você cria qualquer produto, na verdade, ou cria qualquer serviço, né? Muito bom. Quer compartilhar já a tela, Ana? Mauro, quer falar? Eu tenho uma pergunta. Não, rapidinho. Eu sou homem, né? Eu vi o texto, eu não entendi nada. Pensei que era uma história, então eu não conectei. Pois é, Rogério. Eu falei que mulher é assim, né? Mulher viaja, né? Tal. Eu li o texto, achei bacana, mas nem imaginava que era perfume. Depois que o Rogério falou que era perfume, eu falei, putz, olha que vergonha, né? Homem é triste, viu? Para os homens eu tive que explicar, eu tive que desenhar, vamos dizer assim. Entendi. Não, é que eu sei que você mandou, você mostrou e carimbar ainda, né? Mas parabéns, bem bacana o texto. Depois eu reli, aí que caiu a ficha. Entendi, não tem problema. Eu vou compartilhar então, tá? Excelente texto. O evento vai ser gravado? Vocês estão vendo já? Sua tela está compartilhada, Ana. Beleza. Então, vocês receberam os materiais, sabem que eu sou jornalista, né? Sou formada desde 2006 e há quase 9 anos eu tenho a minha empresa, que é a Cabrum, e a nossa especialidade é desenvolver conteúdo para marcas, né? Então, marcas de todos os segmentos e todo tipo de conteúdo, sendo que hoje a maior demanda, evidentemente, é no digital. E a gente, como linha de comunicação da minha empresa, a gente sempre seguiu uma linha de compartilhar tendências, né? Falar de novidades na área de comunicação e tudo mais. E de uns tempos para cá, numa reunião de equipe, a gente começou a falar um pouco mais da gente, né? E quem abriu essa sessão de bastidores, digamos assim, foi o meu post, né? Apresentando a diretora criativa da agência. E aí eu vou mostrar para vocês, porque eu acho que é um bom jeito da gente se conectar aqui para começar, né? Então, o que a gente fala? A minha ficha básica, né? Que meu nome é Ana Carolina Barbosa, sócia diretora criativa da Cabrum, minha formação é jornalista e eu tenho 37 anos. Explico um pouquinho da minha vida de jornalista, porque muitos clientes também não conheciam, né? O público que se relaciona comigo, as pessoas não tinham muita ideia, mas eu trabalhei durante 6 anos em uma revista chamada Tela Viva. Hoje só existe a versão online, chamada Tela Viva News, e a revista é voltada para o mercado do audiovisual.
E aí eu trouxe uma foto aqui minha cobrindo um evento de televisão no meio das lavandas em Cannes. Aí como que nasceu a Cabrum, né? Em 2012 eu queria entender os modelos, né, de uma agência de conteúdo e eu fui buscar inspiração nos lugares, mercados, né, onde esse assunto já era mais desenvolvido, né? Então eu fui para um evento no mesmo ano, em 2012 eu fui para um evento em Londres e para um evento nos Estados Unidos. E aí também trouxe as ilustrações. Aí as pessoas sempre têm curiosidade de saber um pouco mais da vida pessoal, né? Assim, eu ainda estava falando muito num campo profissional, né? E as pessoas também não tinham muita ideia que eu tenho uma paixão pela dança, né? Eu comecei muito cedo mesmo, a fazer aula de balé. Aí hoje a minha dedicação, digamos que formal à dança, com aulas, com estudos, é ao flamenco. Aí eu trouxe algumas outras curiosidades, que também quem me vê não consegue adivinhar, que eu gosto de cozinhar, e eu cozinho bem, né? Os meus amigos gostam bastante de 2 pratos especiais, digamos que o guacamole e o nhoque, com massa e molho caseiros. Todo dia de manhã, enquanto eu tomo café da manhã, eu preciso ler um texto da Clarice Lispector, ou uma carta, ou uma crônica, algum texto curto, aleatório, porque isso me ajuda a manter alta a minha régua para escrita no meu dia a dia, né? Eu produzo muito, então isso é um norte para mim. Eu mesma faço alguns textos de crônicas, né, contos, cartas, como exercício de escrita criativa que eu compartilho com alguns amigos. E eu contei para as pessoas que não sabiam até então que eu coloco a mão na massa e faço alguns dos cosméticos que eu mesmo uso e que eu tenho estudado um assunto que tem me chamado muito a atenção, que é a perfumaria botânica, né? Tem uma coleção bem considerável aí de óleos essenciais para esse início de estudos e estou aprontando algumas novidades aí nessa área também. E aí pergunto se as pessoas têm outras curiosidades, enfim, sobre os bastidores da Cabrum. E por que eu decidi... Interrompi, né? E por que eu decidi, que a gente decidiu seguir essa linha de comunicação também, né? Porque no final das contas a gente está falando de comunicação, que as pessoas, que os nossos clientes precisam trazer um pouco mais de humanidade, né? Para a comunicação deles, porque a gente tem plataformas tecnológicas, mas no final do dia o que nos interessa é passar uma mensagem e entregar a humanidade, né? Então, eu achei que era um caminho bacana para a gente seguir na própria Cabrum. Aí eu trouxe alguns pontos para colocar para vocês antes da gente começar as discussões, né? Que é o seguinte, um cliente me falou, uma história verídica isso, um dia, ele falou, olha, Ana, antes eu fazia um filme de 30 segundos, comprava espaço no Jornal Nacional e a minha vida estava resolvida, né? Hoje, com essa questão de multiplicidade de canais digitais, internet, redes sociais e tal, eu estou totalmente perdida. A gente tem que fazer muito esforço, né? Apesar de parecer mais fácil, a gente tem que fazer muito mais esforço porque a comunicação é muito mais direcionada, né? Então, esse é um ponto. E esse é uma das questões que as empresas trazem que a gente procura dar encaminhamento aqui. Uma coisa que eu acho que, assim, os grandes desafios que eu enfrento, né, já que eu estou num grupo aqui que é bastante participativo e quem sabe também pode me trazer alguns insights, né? As propostas de conteúdo que param de pé, que tem fôlego, que tem cadência, né, e que realmente florescem, digamos assim, são as que são feitas para empresas que têm negócios também consistentes, com modelos de negócio bem assertivos, né, com uma persona muito clara na cabeça, né? Então, assim, quanto mais consistente e sólido é um modelo de negócio, melhor os resultados em todos os campos que ele vai ter com comunicação, né? A gente tem uma outra questão, que a gente está lidando hoje com empresas
de vários segmentos, assim, e principalmente as empresas de prestação de serviço, hoje, elas têm uma complexidade de negócios muito grande, né? E a gente tem uma deficiência no mercado, aí eu falo no mercado de comunicação, de profissionais que acompanhem esse ritmo. O que eu quero dizer? Profissionais muito jovens chegam aqui com uma deficiência básica e crônica, que é o não domínio da língua portuguesa, que é a nossa principal ferramenta de trabalho. Não tem jeito, né? Assim, e aí, como é que você constrói camadas, né, de complexidade para um profissional que não domina a língua portuguesa? Como é que ele vai dominar, como é que ele vai conseguir fazer um UX Writing, por exemplo, que é algo que eu estou tentando montar uma área aqui, que é como é que a gente conduz a navegação de um usuário dentro de uma plataforma digital. Se ele não tem bem consolidada a língua portuguesa, ele não consegue chegar nesse ponto, né? Então, a gente tem esse gargalo. Os profissionais mais velhos, mais sêniores, né? A gente tem profissional muito bom redator, realmente a língua portuguesa deixa de ser um problema, mas alguns também não acompanham a questão das novas demandas e das novas tecnologias que são muito velozes, né? Então, por exemplo, SEO, né, que é uma técnica de escrita para textos na web que ajuda o conteúdo a indexar, a fortalecer um site para que ele apareça nas buscas, né, quando determinado usuário fizer uma busca de algum tema, né? Não é só colocar um texto, é colocar um texto com todas as características, palavra-chave, tag, meta tag, todas as imagens nomeadas de acordo, né, com a estrutura SEO, e muito jornalista, redator, não domina. E aí é um gargalo também, né? Aí não só os mais jovens, os mais velhos, os mais jovens também, né? Os mais jovens estão perdidos no português, também é difícil chegar nesse ponto. E é isso, assim, o que eu acho a gente tem, eu acho que como produtor de conteúdo, como estrategista de conteúdo, um mercado muito próspero e muito promissor pela frente, né? Nesse momento específico, eu sinto o mercado ainda um pouco morno, no sentido de a gente vive algumas camadas de crise, né? Então, a crise sanitária, a crise política, a crise econômica, e as empresas estão um pouco incertas, né, do que fazer, de como investir, para onde ir, mas eu acho que também esse período aí de pandemia me poupou um monte de explicação que antes que eu tinha que dar, né, por que você tem que ter um site, por que você tem que ser informativo, né, por que você tem que manter os seus conteúdos atualizados em constante diálogo com os seus públicos, né? Os públicos que você deseja atrair, ou os seus clientes, né? O pós-venda é uma coisa que eu sempre teclo muito aqui com os clientes, né? Porque você já conquistou o cara que você tem que abandoná-lo na comunicação. Eu acho que essas explicações a gente já pulou essa etapa, né? Agora o que precisa mesmo é do mercado estar mais aquecido e, de fato, dos profissionais entenderem que não adianta você ser só um jornalista, você ser só um relações públicas, só um publicitário, só um rádio e televisão. Você precisa fazer o esforço de mergulhar profundamente no negócio de cada cliente para ajudá-lo a encontrar as melhores soluções de comunicação, e elas nem sempre são óbvias, né? A gente não está num mercado de receita de bolo, né? Ou no mercado de ciências exatas, né? A gente está no mercado de relacionamentos, de encantamentos, né? E de uma necessidade de se fazer esses esforços diariamente. Então é isso, pessoal. Agora eu queria abrir aí para a gente começar a debater aí o tema. Ana, primeira pergunta, depois eu passo a palavra para o pessoal. A internet não é um lugar de frases de impacto e de imagens bacanas já é o suficiente? Então, né? Eu até coloquei um texto no meu site esses dias, porque o que acontece? As pessoas têm isso, tudo é muito ágil, tudo é muito curto, né? Tem que ser curto, tem que captar a atenção do cara. Depende, assim. Às vezes você está navegando, né, pelo seu Instagram, você vê uma coisa curta que te chama atenção, legal, não sei o quê, você interage ou não, né?
mas te chamou a atenção, você teve um momento de prestar atenção naquela marca. Mas pensa bem, eu indo aí para o caminho que eu estou estudando, né, de perfumaria, tal, não sei o quê. Eu estou fazendo leituras muito profundas sobre isso. Frases de impacto e fotos bonitas não me satisfazem mais. Então, depende do grau de envolvimento que você está com um determinado assunto em determinada fase da tua vida, você quer pesquisar bastante sobre ele. Eu até escrevi uma sequência de conteúdos com base na minha experiência, comecei a usar muito as minhas experiências como consumidor e como usuária para desenvolver alguns conteúdos para os meus clientes e prospects entenderem um pouco melhor a complexidade disso, né? Quando eu me mudei, quando eu saí da casa dos meus pais para vir para o meu próprio apartamento, eu tive que pesquisar bastante coisa, né? Então, primeiro a jornada de se achar um apartamento, um lugar para morar, né? Segundo, todas as providências que você tem que tomar em relação a fazer a mudança, a comprar uma coisa ou outra, porque eu compro um freezer com uma geladeira com congelador embaixo, o refrigerador em cima, ou um monte de assunto que assim, honestamente, mesmo de empresas muito grandes, eu não achei respostas para todas as perguntas que eu tinha, né? E aí eu acabei indo um pouco de acerto e erro, né, nesse caminho e tal, mas de repente se algumas marcas tivessem respondido bem as perguntas que eu fiz nos buscadores, né, talvez eu tivesse optado por elas e não por outros, né? Respondi? Pode falar, Gruber. Você falou que dão resultado às empresas que têm modelos consistentes de negócios. Que tipo de mensagem dá mais certo para eles? O que eu noto é que uma empresa que tem modelo consistente, ela não precisa, digamos que, inventar muito a roda para fazer a comunicação. Ela já sabe muito bem, por exemplo, ela domina o mercado dela, para começar, ela tem as informações muito já compiladas do que ela precisa fazer, como, né, como que como que é o público dela, né? Ela poupa a gente, na verdade, né, de ter que ficar fazendo testes e acertar e errar, porque ela já domina muito bem tanto o assunto quanto o público. Ela mesma já tem as mensagens já muito bem elaboradas, às vezes ela não consegue transmitir, mas ela sabe o que ela precisa falar, né? Ela tem o know-how do assunto. E ela transmite uma confiança e uma consistência, não só na comunicação, mas nas outras abordagens que o público faz com ela, né? Então, isso é muito importante. Posso dar um exemplo, se você quiser, de um cliente nosso que a gente tem, que é uma empresa, é uma indústria de origem espanhola, que faz maquinário para a indústria frigorífica. Olha que assunto bem complexo, bem nichado e bem assim, pesado, né? Até porque, por exemplo, eu tive redatores... Bem direcionado, né? Exato, bem direcionado. Então, assim, o que torna eles muito consistentes e a comunicação deles com resultados crescentes ao longo do tempo. Primeiro, a empresa espanhola chegou fazendo importação, fazendo consultoria, né, para os frigoríficos brasileiros. Tá, tem bastante oportunidade no Brasil. Eles estão montando uma fábrica no Brasil, em Santa Catarina, numa cidade estratégica lá, para atender tanto Brasil, né, que tem a região sul, sudeste, centro-oeste são bastante fortes nessa questão de indústria frigorífica, quanto para a América Latina. Eles têm saída muito fácil lá, por exemplo, para a Argentina e Uruguai, que são dois outros grandes produtores. O diretor, né, o cara que está trazendo a empresa para o Brasil, simplesmente já foi do conselho da Aurora, dos grandes frigoríficos. Então, assim, é um cara que sabe, conhece muito bem a dinâmica desse setor, né?
E aí a gente entra muito com a cereja do bolo, né? Entendendo como é que a gente vai comunicar, como, né? Não sei o quê. Então, trazendo ideias, trazendo sugestões, né? Então, claro que o assunto ele é muito específico, muito nichado, então ele tem algumas abordagens, né? Bem direcionadas, mas outras, por exemplo, que eles não imaginavam. Então, assim, eles têm equipamentos, por exemplo, que ajudam os frigoríficos a se adaptarem aos cortes kosher e halal, né, que são os cortes para o mercado judaico e os cortes para o mercado árabe. E aí eles não conseguiam elaborar mensagens muito claras para os frigoríficos que eventualmente querem se adequar a essas certificações, né? Aí a gente vem, né, com a elaboração, né, e tudo mais, e eles estão indo super bem. Né? A fábrica vai ser aberta agora em novembro, mas ele já tem canais de comunicação super ativos, uma newsletter que é bastante esperada pela indústria, né? Porque não tem muitas, né? Inclusive, né, que se direcionem ao setor. E o site está sendo aprovado, porque como é uma empresa espanhola, a Espanha é muito mais lenta do que eles aqui para apoiar e para colocar as coisas, né? Todo europeu é mais lento, né? Sim, sim. Para a internet, para o digital, eles são sim. E é um novo entrante ou é uma novidade? É um concorrente novo que entra ou ele é exclusivo para esse tipo de corte e tal? Não, outras empresas, esses cortes que eu mencionei, São concorrentes. outras empresas atendem. Eles estão aqui desde 2017, então desde 2017 eles também são concorrentes para trazer esse tipo de solução, né? Eles têm que entrar com diferencial, então, né? É a tecnologia espanhola, né? Que nesse caso, né? Como eles já são muito reconhecidos, né? Uma marca conhecida mundialmente, então o pessoal daqui dá crédito, o diretor já tem trânsito nos frigoríficos por estar nesse meio há muito tempo, estão num polo industrial agora, né? Enfim, então nesse caso e na verdade os exemplos que eu dei de corte kosher e halal foram sugestões que a gente veio trazendo por mergulhar no assunto deles, entender a complexidade, porque eles nem conseguiam chegar a esse grau de sofisticação das mensagens, né? Mas é por isso que precisa de um olhar de comunicador, né? Porque eles estão indo muito bem. Talvez se a gente não estivesse trabalhando, eles talvez estivessem indo bem também. Mas com uma comunicação potente, eles conseguem mais entradas, mais trânsito ainda nesse universo que eles querem circular. Né? Ok. Ana, pode falar, Maurício. Não, você ia só fazer uma perguntinha rápida para ela. Como você é do meio, você percebe que tem muito especialista na área e por aí, né? Se dizendo especialista, né? E você não fica incomodada com isso, porque eu também sou um pouco da área, já trabalhei nessa área. E eu vejo muita gente se colocando como especialista e não tem know-how nenhum para se colocar como especialista. Fica inventando um monte de fórmulas, né, para vender, né? E isso não chega a te atrapalhar, porque rouba, né? Rouba um pouco de mercado, né? Olha, Mauro, já teve algumas situações assim das pessoas, eu comprei um curso, né? Porque assim, vou ser sincera, esses especialistas que você está falando, eles não trabalham, não pegam no batente como eu pego, entrevistando entrevistando cliente de cliente, levantando informação, pesquisando concorrência e tal. O que eles fazem? Eles montam cursos, eles querem escalar, eles não querem trabalhar no dia a dia. Então, assim, tudo que eles falam de resultado é resultado que eles imaginam do outro, de consultoria, porque esse povo adora ser consultor, né? Então, assim, consultor no sentido de só dar pitaco no que o outro tem que fazer, mas sem se comprometer com o caminho, né? Dá palpite, que eu vi falando diquinhas, os consultores gostam de dar dica. E esse pessoal é bem exponencial, assim, aí o cliente vem, mas eu vi no curso de ciclano que eu comprei para entender e tal, eu falo, bom, então pede para o ciclano
resolver o teu problema. Que se ele, né, se a fórmula dele é boa, você está aplicando e não está dando certo, né, tem que mudar de caminho, né? Então, aí eles entendem rápido e fácil, assim, sabe? Mas existe sim isso, e existe o que a gente chama de empreendedorismo de palco, mas aí eu acho que é em todo o setor, né? Que é o cara que ele quer mais ele brilhar do que fazer um serviço bem feito. Mas eu acho que esse é um mal, assim, de todas as áreas, assim, me parece, que não é algo muito exclusivo da comunicação, né? Como a internet é uma coisa nova, né, que veio assim meio de repente, ainda mais agora com a pandemia, né, as pessoas ficaram nesse sufoco de querer aparecer, né, na internet, né, de se apresentar, porque muitos não achavam que não funcionava, né, e agora foram obrigados a acabar entrando nessa área, né. Então, eu pelo menos fico muito incomodado, porque você vê um monte de fórmulas mágicas do pessoal colocando aí, é como o Rogério falou, uma foto bonita, uma frase de efeito, né? Sim. Mas, né, o cara pode olhar, acha bonito e daí, né? Não vai trazer resultado, né? Tem coisas mais profundas aí por trás, né? Do que só uma... Sim. Né? Sim, tem isso, e eu acho que tem um pouco do que eu falei lá no começo, né? Que até o Gruber perguntou aí da questão de modelos de negócio consistentes, né? Porque eu acho também que tem muito empreendedor que quer milagre. Aí ele não pensou direito o negócio dele, não estruturou direito o negócio dele e quer deixar para a comunicação resolver os problemas dele. E isso também não vai acontecer, né? Porque você vê que o negócio, assim, se dá um sopro, o negócio cai, espalha no ar, né? Então, acho que tem um monte de coisa, tem um negócio que todo mundo quer escalar hoje, acho que a internet está aí para você ganhar mais dinheiro todo mundo quer ter um curso, todo mundo quer ter um modelo que você trabalhe pouco e ganhe muito, né? Só que vamos ser bem realistas, isso não existe para boa parte das pessoas, né? Com certeza. Ana, você tocou num ponto... Diga lá, José Sérgio, depois eu falo. Você tocou num ponto que eu considero extremamente importante, e complementando o que já foi falado aí, né? Frases de impacto e imagem de impacto não te satisfazem. Eu vejo a questão do sonho, a questão da integridade intimamente ligadas, né? E imagino que na hora de escolher para quem você vai prestar serviço, né, isso seja um fator de decisão para que você não perca tempo. Porque você também disse que empresas bem consolidadas, né, que já saibam o que é um sonho, que saibam o que é integridade, facilitem o seu trabalho. Você vai adaptar a linguagem, a comunicação ao produto que elas oferecem. Isso faz sentido para você? Faz sim. O que eu acho é que, assim, tem a questão que eu falei do modelo de negócio, né? E tem a questão que você trouxe aí, do sonho, né? E da integridade. O que eu acho é que quando uma empresa, ela tem, assim, os pés muito firmes na realidade, então ela sabe onde ela está pisando, sabe quais são os caminhos que ela percorreu e quais que ela quer percorrer, e sabe que entre o que ela deseja e o que ela quer, existe, né, a realidade, mas só que ela está tão munida de conhecimento, do que ela faz, de para quem ela vende, tudo mais, que ela tem condições de atravessar e se adaptar, né? Porque eu acho que também uma questão importante aí, junto com som e integridade, acho que é a adaptabilidade, né? Hoje em dia, o quanto que você tem esse jogo de cintura para ter a visão, né? Putz, eu pensei nisso aqui, mas tô vendo um outro negócio que eu preciso atender. Então, trabalhar para esse tipo de empresa, né, de donos com o pé no chão, mas que eventualmente dão uma espiada nas nuvens, digamos assim, é muito bom, né? Porque isso traz repertório para a gente, isso traz desafios para a gente, isso traz desafios para a equipe deles, que com novos estímulos também contribuem, né, para que a gente, trazendo insights, né, trazendo ideias para que a gente adote outros caminhos na comunicação também,
Mas assim, é o cliente dos sonhos, né? Enfim, na verdade, entre esse cliente ideal que eu estou falando, né, e todo o meu portfólio de clientes, eu acho que eu tenho clientes já não mais tão desconectados, né, de realidade e tal, porque aí também já existe um filtro, mas também existem clientes que precisam de questionamento, precisam e aí, mas você está falando isso, mas você está cumprindo isso? Porque a gente está recebendo aqui, né? Porque nos serviços de comunicação que eu presto, para alguns clientes a gente monitora as redes sociais também, né? A gente acompanha o que o público está mandando ou de mensagem ou no inbox, né? Ah, então você está partindo de uma comunicação que você está falando que o teu revendedor entre na casa das pessoas para trocar o gás com roupa, uniforme, limpo, não sei o quê. A gente está tendo crítica aqui que não é bem assim, né? Enfim, e aí, como é que você vai dar uma, né, entender essa demanda e resolver esse problema antes de fazer uma comunicação a respeito, né? Só porque o teu concorrente está fazendo, você quer fazer, mas você não resolveu o seu problema em casa. Interessante isso que você está falando, porque é o contrário, né? Se você cria uma campanha, se você cria uma imagem para uma empresa que só está visando ganhar dinheiro, né? Ela não visa prestar um serviço de qualidade, né? E te paga, cria essa imagem para mim que eu quero passar essa imagem, mas a imagem que você cria não corresponde à realidade. Como que você trabalha essa questão? Eu acho que não preciso nem fazer muito esforço. Eu acho que o dia a dia das interações ou dos resultados vai acabar mostrando isso, né? Primeiro porque eu não gosto muito dessa palavra, mas assim, ela é real, o público é muito empoderado hoje, né? Então as pessoas se sentem muito à vontade para ir nas redes sociais de uma empresa, né, publicamente, nas faces públicas da empresa e deixar um registro de uma inadequação entre o que a empresa diz que faz e o que a empresa entrega de fato, né? E nem só nas redes da empresa, inclusive em sites de relacionamento de satisfação de consumidor, né? Tipo o site do Procon, Reclame Aqui, enfim. O público se sente muito à vontade para fazer, não se sente intimidado em momento nenhum, que é muito bom, né? Então, eu acho que eu não preciso argumentar muito, né? Esses dias eu também estava fazendo uma proposta para uma empresa e aí eu dei uma espiadinha como que ela andava lá no Reclame Aqui, por exemplo, né? E aí eu vi que tinha uns problemas. E ele pediu para eu trazer um parceiro de assessoria de imprensa junto, então anexei ao meu projeto uma amiga, né, que faz serviço de assessoria de imprensa e muito bem na área que ele precisava, né? E a primeira coisa que eu falei para ela, dá uma olhada lá, porque isso aí vai ser encrenca de imprensa. Mas isso é interessante, porque é uma empresa que não se conhece bem e que trata dessa forma, ela vai sempre colocar a culpa em alguém pelo insucesso. Ela jamais vai olhar para dentro, né? Se ela coloca a culpa no seu projeto, por exemplo. Não, exato, mas então, aí nessa questão, por exemplo, da proposta, acho que ela vai ilustrar bem. Isso intimidou um pouco a empresa. Eles não me deram resposta até hoje. Já tem umas 2 semanas rolando o negócio lá, e eu fazendo o follow-up básico que eu tenho que fazer para todo mundo que eu mando proposta. Então você já instiga a própria empresa. Eu falei aí, mas assim, vocês estão falando que vocês são os melhores nessa área X, né? Enfim, acho que não vem ao caso de ter que falar qual que é a empresa, tá? Vocês me abordaram com esse discurso, que vocês são os melhores, só não são reconhecidos. Mas olha aqui, o que é isso no Reclame Aqui de vocês, né? Porque é uma empresa que se relaciona com vários públicos distintos, né? E um público especificamente estava muito puto com eles. E aí, assim, não tem resposta, vocês não endereçam resposta, então assim, vocês estão desrespeitando o consumidor numa ponta, né? Porque assim, não tem uma pessoa na empresa que se preste a entrar no site dele e dar resposta. Eu acho que assim, nesse tipo de coisa, assim, em última instância, é o presidente que tem que entrar e fazer isso. Né?
Eu acho muito bacana, José Sérgio, isso que você está levantando, e juntando com o que você falou, né, Ana Carolina, eu acho que a palavra escalada fala muito, né? Porque como consumidora, eu falo que são semanas e estratégias de ceva, né, de juntar, né, aquela história de afunilar e vender um produto, né? Esse sistema, ele já está ficando cansativo, né? E você tem um conteúdo gratuito, claro, você aprende muitas coisas, nossa, diversas áreas que não tem a ver com o meu trabalho, mas tem a ver com a minha vida pessoal. Eu já aprendi um monte de coisa, acho que antes da pandemia eu já tinha me engajado nesse tipo de sistema, na pandemia também, né? E a semana passada mesmo eu estava participando de algumas aulas nesse sentido, e é muito rico o que você aprende, sem dúvida. E no final tem aquela história, então, quanto custa o curso, né? Quanto custa o investimento disso que você está apresentando. Então, assim, tem uma contrapartida, mas assim, a gente se sente igual uma linha de montagem, né, dentro desse sistema. E é muito louco, porque assim, para todos os lados que você olha, todo mundo está fazendo esse sistema. Um pouquinho mais, como é que fala? Teatral, um pouquinho mais verdadeiro, assim, verdadeiro no sentido do que a pessoa oferece, realmente ela é apaixonada por aquilo, ela faz bem aquilo, já fazia há algum tempo, ela não inventou isso há 6 meses atrás, né? Você vê que tem um desejo sincero de vender uma coisa que vai ajudar a melhorar a vida das pessoas, né? Muitas vezes é isso que me cativa, né? Mas com mais recurso, né, de filmagem, música, edição, com menos, uns tão simplificados que você fala, nossa, avacalhou demais, né, só para entrar na regrinha. Eu me incomodo também com esse festival, né, de escaladas que está rolando, porque agora virou isso, né? Se não for assim. E assim, você vê que de edição para edição, ou quando passa um ano, você olha de novo aquela pessoa, ela pessoalmente está muito mais bem cuidada, a casa e os cenários e a casa dela. Atenção, o maior ativo do mundo. Exato, Roger. E você vê que essas pessoas enriquecem muito, 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 né? Mas eu acho que é bem isso que você falou, né? Me deixou uma clareza aqui de que essas pessoas elas são teóricas, né? Não estão pondo a mão na massa, elas não estão construindo junto com a empresa que tem alma, eu diria, né? Então é isso que o José Sérgio estava colocando também, e que está em tudo que você falou, né, Ana Carolina? Você, mesmo que a empresa chegue e ela não está se olhando no espelho, de um jeito ou de outro, ela vai ter que olhar, né? E aí a minha pergunta ou a minha questão que eu queria pôr aqui na mesa é isso, né? Como, indo lá para o início, não uma empresa consolidada, mas indo lá para o início, as pessoas querem empreender, né? As pessoas querem empreender hoje. Aí você inventa um negócio para você empreender, né? Então, ou se exagera nessa história de achar a missão de vida, ou você quer ganhar dinheiro. Então, é bonito falar que você quer empreender, e aí você vai achar como, né? E você vai ter que criar esse conteúdo. Eu tive a experiência de contratar, falar, tá bom, eu vou entrar em como funciona essa ferramenta chamada Instagram, então, né? E aí eu contratei uma dupla que me ajudou a organizar. Eu já tinha 30 anos a minha história, né? Eu sou artista plástica, eu sou calígrafa, minha especialidade é caligrafia. Eu acho que eu consegui dar um grau na abordagem da caligrafia, mais dentro do design gráfico, foi uma convergência de outras coisas no Brasil
uma configuração bem do Brasil, que a gente viu que é diferente dos Estados Unidos, a caligrafia na Europa e tudo mais. E sem eu saber, eu estava dando passos, né, indo de uma caligrafia que era só para convites simples para tentar aprofundar isso. E aí, como eu tinha uma formação em educação, eu acabei me destacando muito por dar aulas de caligrafia para várias áreas que precisam se aprofundar no estudo sobre as letras, né? E só que eu nunca consegui fazer um site, eu tentei algumas vezes e não virava. Enfim, minha comunicação foi muito aos trancos e barrancos, assim, só no mínimo mesmo, mas sempre rodou o tanto que precisava, digamos assim, e eu não queria ser uma empresa que crescesse, que tivesse equipe, que fosse empresa, tal, eu não queria. Mas eu contratei em 2019 essa dupla. E assim, o difícil foi a gente pegar tanto material, né, que eu já tinha vivido, para organizar, né, com o formato do Instagram, dentro do conceito, dentro de tudo aquilo que a gente mapeou. O grande trabalho foi selecionar esses materiais, né? Porque você está na janela há 20, 30 anos, você, claro, já viveu muita coisa e tem muita coisa para contar, né? E então não era o problema, né? O problema era formatar o posicionamento, né? A persona, o que você quer mostrar de fato, mas embasado por uma experiência já de bastante tempo, né? Então a gente percebe isso, né? No fundo, né? Quando você fala de consistência e tudo. O que está por trás da coisa? Você quer ganhar dinheiro ou você tem algo valioso para oferecer, né? Que vai melhorar a vida das pessoas. Eu acho que no fim, você, tirando o suco de tudo isso, você tem que pôr luz em algo que existe ali, né? A comunicação faz isso, né? E aí sim, eu acho que as coisas tomam, né, a amplitude, ou a exposição, e a beleza, e a apresentação, né, para falar com quem precisa daquilo, para atingir quem precisa daquilo, né. E acho que é isso que você falou, né, isso está em tudo hoje, né. Está em tudo, tudo é eu lindo, eu para as câmeras, eu abafando, né? Mas o que você traz, né? Qual que é a essência que você quer realmente? Eu brinco aqui com a minha equipe que eu não gosto de trabalhar para cliente que quer fazer autoelogio, né? Cliente que quer fazer autoelogio pode procurar outra agência, pode procurar agência de publicidade, né? Talvez seja um caminho mais proveitoso e produtivo. Eu quero cliente que esteja a fim de encontrar o melhor caminho que ele vai ter para comunicar o que ele faz e para as pessoas que precisam do que ele faz, porque também com essa coisa de escalar, mas também existe um desejo, né, meio que íntimo das pessoas, que todo mundo goste do que elas façam. Todo mundo ame, né? Até existe um nome que vem do inglês para isso, quantas curtidas, né? Não sei o quê. Essas coisas são métricas de vaidade, né? Porque na verdade isso não diz muita coisa, não diz que a pessoa que curtiu seria um potencial cliente do teu negócio, né? Então, só que as métricas verdadeiras de um serviço bem feito, né, nessa minha área, elas demoram um pouco a aparecer, né? Tem isso também. Aí tem empresa que não tem fôlego financeiro, tem empresa que não tem a paciência mesmo, né? A gente tem alguns desafios muito grandes também a administrar, né? Por isso que eu calibro bem o cliente antes de fechar negócio, né? Falar, foi uma boa estratégia ter falado para o cliente numa reunião de apresentação de proposta que ele tinha reclamação, que ele tinha coisas no Reclame Aqui, uma postura não legal. Eu acho que, do ponto de vista, se eu quisesse ser simpática e ganhar dinheiro, foi uma péssima ideia. Mas eu quero fazer um bom trabalho. Então, ou ele encara o desafio de se olhar no espelho, ou não vai ter, comigo, o negócio não vai ter jogo, entende?
Eu acho que ele já ganhou com essa conversa, né? Se ele quiser, dói pôr o dedinho na ferida, mas se ele quiser, ele está lá saindo da zona de conforto, por isso que faz 2 semanas que eles não respondem, né? Exatamente. E talvez ele não responde porque, de fato, ele não tem uma resposta ainda, ele esteja realmente pensando na situação que ele está vivendo, né? Porque senão ele falaria, não, fechamos com outra agência, ou, enfim, sei lá, qualquer outra coisa, desistimos da ideia, né? Daria uma resposta para me contentar. Mas eu acho que está elaborando essa resposta. A Ana mostrou maturidade, por isso que ela já colocou, né, as cartas na mesa, né? Porque lá na frente, é o nome dela, né? É o nome da empresa dela. Uma pergunta, Ana, qual os parâmetros para garimpar que você usa? Quando eu faço prospecção ou quando o cliente chega até mim? Como que você... Quando o cliente chega até você ou prospecção, mas quais são os passos que você vê que você já percebe no ar de que não vai perder tempo com ele? Eu acho que a primeira questão é assim, eu faço muita pergunta, o Roger sabe disso, eu sou muito questionadora, assim, eu faço pergunta tudo quanto é lugar que eu vou, tipo, o professor do flamenco, até, enfim, a professora de perfumaria ficaram doidos, né, de tão minuciosa que eu sou nas coisas. E aí eu vou enchendo de pergunta, e aí você pega, né? Você pega o que não está consistente, o que está meio... Né? A primeira coisa, o senhor tem dinheiro para investir? Porque assim, o trabalho custa, né? Assim, claro que vai ser dimensionado, né? Se você quer conversar, porque você quer ter uma ideia, né, da ordem de investimento que você precisa, ou você já tem um valor em mente, né, e quer saber, porque assim, primeiro a gente tem que, é um trabalho, né, de alto valor agregado, é muito intelectual, então preciso de equipes, né, e tudo mais. Teve uma vez que eu fiz uma proposta para um professor do INSPER, que estava montando um curso, né, de direito da área do agro, né, uma pós-graduação só de direito do agro, e eu já prestei serviços para o INSPER, né, o INSPER Escola, a faculdade mesmo. E aí ele, não, tá, mas eu gostei bastante do teu serviço e eu queria fechar com você, só que o teu valor sei lá, ele falou, sei lá, 50% maior do que as outras propostas que eu tenho, né? Aí o que eu falei para ele? Bom, primeiro que você pediu para te elaborar o cenário ideal para a gente trabalhar, né? O cenário ideal para mim é trabalhar nessas plataformas com essa frequência, né? Eu não sei que cenário ideal que as outras agências te trouxeram, então eu não consigo me comparar com elas a partir daí, né? E outra coisa, a tua área é uma área de extrema especialização. Eu não entro nesse projeto com redator júnior, nem com um fuzil na minha cabeça. Então... Porque você tem imagem para preservar, né? Exatamente. Não, e redator júnior vai ser aquela coisa. Ele vai fazer, eu vou ter que falar que está errado, aí ele vai refazer, eu vou ver que não deu certo, eu vou ter que ir lá eu vou ter trabalho 1, 2, 3 vezes. Então, assim, não dá para cobrar barato de alguns serviços, entende? Então, assim, um critério acaba sendo financeiro, né? Outros acabam sendo... enfim, essa consistência mesmo, e às vezes o cara entende, alguém vai precisar se dedicar a ter reunião, a gente se aprofundar para fazer bons conteúdos, e a empresa não tem, né? Eles querem também resposta rápida, né? Exatamente. Para aqueles que estavam aqui na semana passada, olha a importância do discurso do dinheiro. Olha o que a gente discutiu semana passada. Foi exatamente isso, né? A negociação tem que ser bem clara e você só adquire confiança através de uma boa pesquisa. Foi exatamente a questão que a gente falou. Mas como que eu sei se o profissional é bom? Fazendo perguntas. E aí aumenta sua confiança. A partir do momento que a sua confiança é abalada, cai fora, né? Exato. Queria lembrar vocês que a gente está aí a 8 minutos do final, vai cair automaticamente, o Antônio Carlos pediu a palavra.
Claro. Vou te interromper, Gruber. Não, estava lembrando, Rogério, das conversas com relação à forma de trabalhar, né, da consultoria, né, que a gente idealiza, né, que é uma consultoria com base no co-trabalho, no co-work, na coparticipação, e às vezes o cliente não quer isso. Às vezes o cliente quer que aquele problema seja resolvido. E aí eu acho que cabe um pouco a gente também, quando estamos desenhando o nosso modelo de negócios, investir um pouco de tempo e deixar bem claro para quem não é a minha prestação de serviço. Porque quando você tem isso bem definido, né, você acaba ganhando tempo, né, em não gastando tanta energia com situações que não vai acontecer da melhor forma, né? Então, é melhor você, até mesmo na sua comunicação, arranjar uma forma de dizer para quem não é essa prestação de serviço, essa consultoria. Eu acho isso interessante. Sim, tem que ser um critério, eu acho que de qualquer negócio hoje em dia. É saber declinar, né? E é difícil, né? Todo mundo precisa faturar, todo mundo precisa fazer dinheiro, né? Conversa Não da semana adianta passada. a gente oferecer um serviço barato se você não vai oferecer, dar resultado, né, para a pessoa. Então, tem que ser de acordo com o resultado da pessoa. Tem cliente que a gente dá para o concorrente mesmo. E a questão da comunicação também, eu percebo que é caro, né, que é o que mais tem. E não não parece ser o negócio da Cabrum, né, Ana? Então, sai fora. Para mim, assim, os critérios básicos o investimento condizente com o que vai precisar ser feito com a equipe que eu vou ter que estruturar e um cliente disposto a fazer o que precisa, se olhar no espelho, mexer nas coisas. Não é que eu só trabalho com clientes perfeitos, porque isso não existe, né? Uhum. Não existe em lugar nenhum. Mas eu acho que existem clientes dispostos ao diálogo e a confiar na nossa especialidade e construir um trabalho bacana junto. Aí, para mim, é um cliente ok. É um cliente que eu quero, que eu faço questão de trabalhar e de trazer para casa. E esse tipo de trabalho de comunicação é essencial, é fundamental a participação da empresa. Muito, muito. Alguém precisa ter umas horas disponíveis por mês para fazer pauta, discutir resultado, enfim. Eu acho que o duro, assim, para algumas gerações que não nasceram com o mouse na mão, né, que eu acho que somos todos nós aqui, é entender, né, que a comunicação hoje se dá de muitas maneiras e de meandros e canais e construir isso parece meio um bicho de 7 cabeças, dependendo do empresário que se é, né? Mesmo que eu não quisesse ser empresa, eu sou uma empresa, não adianta eu falar que eu não sou, porque eu vendo cursos e eu cuido de todas as etapas disso, do começo ao fim e depois da venda também, né? Então, tem que fazer chegar, tem que vender, tem que fazer acontecer, produzir, e depois tem que ver se as pessoas vão voltar para outros módulos, sabe? Que eu não tenho um curso só. Então, assim, chegou num momento do caminho aí que eu falei, não adianta eu falar que eu não quero ser empresa e crescer, mas eu sou uma empresária, não tem como não dizer que eu não sou, né? E, nesse sentido, acho que absorver o que é nessa rapidez que tudo aconteceu, né? Quanto custa isso? E com a qualidade que você está oferecendo, né? Com essa especialidade com que você está oferecendo esse serviço, as pessoas não estão acostumadas, né, a entender a complexidade da comunicação, elas sabem que precisa mexer com isso. Claro, eu estou generalizando aí portes de empresa, mas estou falando desde da pessoa, como eu sou, né, até média,
pequena empresa ou média, às vezes até grande, né? Grande no faturamento, mas às vezes a comunicação não está tão boa, né? Sim, muito. É uma realidade, né? Parece que aprender a... Eu sempre divulguei a caligrafia, eu sempre quis contar o que é caligrafia, porque as pessoas confundem com a caligrafia pessoal, sempre. Então, eu estou transportando esse esforço, porque eu imagino que acontece contigo, né? Não só na seleção desses clientes que vão realmente casar com você, né? Mas, não idealmente, mas o que é possível, né? Para lá e para cá, numa faixa, mas a dificuldade disso, né? Desculpa te interromper, André e Ana, nós vamos cair nos próximos 30 segundos, então eu queria que a gente já começasse a nos despedir e sugerir que a gente continue esse papo debatendo na comunidade lá do LinkedIn, que é o que a gente tem feito nas outras reuniões. Então, questões que não puderam ser debatidas aqui podem ser debatidas por escrito lá, e se for o caso a gente marca até uma outra reunião. Sim. Ok? Obrigada, vai ser uma satisfação responder, tá? Podem deixar lá que eu respondo. Obrigada, Ana Carolina. Prazer, viu? Prazer é meu. Tchau, Muito pessoal. bom. Obrigada. Obrigado pela participação de todos e a gente se vê então na próxima. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite.